Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma reflexão, a mais uma conversa aqui no canal Segredos do Oculto. Hoje eu vim falar sobre acumular. Acumular, né? Sobre obter coisas, sobre viver a prosperidade e sobre o acumular. Eu senti de fazer esse vídeo porque estava tendo algumas conversas com algumas pessoas muito bacanas, algumas delas já bem mais velhas. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito bem com pessoas mais velhas, eu gosto de conversar, porque eu acho que eles têm muito a nos ensinar, né? Eles viveram muitas coisas que nós, ao longo da vida, aí vamos viver em cada momento, em cada século que vai passando de uma forma diferente. E eu estava conversando aqui com o senhor e acabei vendo um vídeo depois, né, sobre acumular coisas. Os nossos ancestrais lá, os nossos bisavós, tataravós, depois os nossos avós, se você perceber, todos, não importa a classe social, né, não importa de onde vieram, não importa se tinham muito poder aquisitivo, se eram muito pobres, todos eles, ao longo da vida, foram preparados, foram ensinados a acumular coisas para deixar garantias para os filhos, né? Foram incentivados, foram ensinados, trabalharam, deixaram de realizar muitas vezes os próprios sonhos para deixar uma bagagem, para deixar terras, para deixar imóveis, para deixar heranças. E aí veio aquela questão. Eles muitas vezes deixaram de estudar, de fazer uma viagem, para deixar aquele pedacinho de terra, para garantir que os seus filhos lá no futuro tivessem um pé de meia. Essa é muita frase que eu escuto. E aí eu vim te perguntar, quantos são os filhos, quantas são as famílias que você conhece, que você presenciou, um momento de divisão de bens, um momento de partilha de herança, que isso fez com que eles valorizassem ainda mais aqueles que partiram, que isso trouxe para eles equilíbrio emocional, material, que isso trouxe para eles a união. Por isso o título do vídeo, né? Não deixe herança para os seus filhos. Claro que é uma metáfora. Se você puder e quiser deixar muitas coisas, conforto para os teus filhos, faça. Mas não seria melhor se a gente focasse em dar o conforto, em dar a estabilidade, dar estudos aos nossos filhos, ao invés de abrir mão, de curti-los, de viajar com eles, de dar a eles momentos especiais, ao invés de, nesse período em que nós temos, que é tão curto aqui na Terra, nós abrirmos mãos, às vezes, de uma liberdade, de uma qualidade de vida para acumular coisas. Eu vou contar para vocês algumas experiências que eu vi, que talvez você se identifique. O meu avô, eu amava muito meu avô. Tinha defeitos, tinha qualidades, né? Ao longo da sua vida, junto com os filhos, batalhou muito e deixou alguns pedacinhos de terra ali. Nada muito grande assim, mas diante do esforço dele. E o meu avô sonhava em morar na praia. O meu avô, quando eu tinha contato com ele, ele conversava muito comigo, sabe? Ele era uma pessoa que sempre me inspirou, porque ele conseguia ver, às vezes, até em mim, coisas que eu não via, né? Ele era uma pessoa que dizia assim, que um dia ia ficar famosa, que ele me elogiava muito. E quando meu avô faleceu, a gente já tinha essa sensação que quando ele partisse, ou a minha avó partisse, a família meio que ia se deslocar, sabe? E isso de fato aconteceu. Os meus tios são muito trabalhadores, a minha mãe, as minhas tias, são pessoas muito esforçadas, que conquistaram muitas coisas por si só. Mas, após a sua morte, eu vi a minha avó
acho que até para evitar esse conflito entre os filhos, porque eram 5, abri mão do que tinha ficado. E hoje ela não paga aluguel, porque os filhos relocaram ela em uma casa, tá passando um carro de som. Mas ela abriu mão. Acho que pro conforto dos filhos, pro bem-estar dela. E o meu avô, ele faleceu aos seus 85 anos, apesar de ter ido várias vezes à praia, sem realizar esse sonho de morar na praia. E por quê? Porque tinha que focar em conquistar coisas, em acumular coisas, para deixar algo para os seus filhos. E quantos de nós, quantos dos nossos pais não fizeram isso? Deixaram de viajar, deixaram de curtir a vida, deixaram de fazer algo para si, para acumular coisas. E o que nós que ficamos muitas vezes fazemos com aquilo que nos é deixado? Não seria um momento nessa nova era, nessa transição planetária, nessa nova fase? Agora, nós que passamos aí por uma pandemia, você passou por uma pandemia. Eu atendo pessoas na minha mesa de tarô, de baralho cigano, nas sessões de terapias holísticas, que perderam 3, 4 pessoas em um estalar de dedos. Mulheres que perderam seus pais e filhos, mulheres que perderam pai, mãe e irmão, homens que perderam suas esposas. E nós estamos aqui. Não teria um propósito muito grande na nossa vida estar aqui nesse momento? Por isso eu vim trazer essa reflexão. Ao invés de você focar em acumular coisas, para muitas vezes aquilo que você deixar gerar o caos, mesmo na melhor das intenções, eu vejo que a herança, ela separa. Eu vi meu sogro, meu marido, minha sogra, os avós do meu marido, todos em 4 anos, os meus filhos viram todas essas pessoas partirem para o plano espiritual. E quando meu sogro faleceu, eu lembro que o meu marido, um dia, a gente estava passando por muita necessidade mesmo, apesar da minha mãe sempre nos ajudar, a gente estava passando por uma fase difícil, e o meu marido perguntou para minha sogra, naquele momento, se ela queria mexer com o inventário, fazer alguma coisa, e ela disse: não, enquanto eu estiver viva, não quero mexer com isso, não quero dividir nada. E ele respeitou, né, aquele momento, e ela dizia até que ela tinha que guardar dinheiro, porque se ela ficasse doente, ela ia gastar e precisava de ter uma garantia. E infelizmente isso aconteceu, ela acabou tendo um problema de saúde que gastou muito naquele período até, infelizmente, o seu desencarne. E eu lembro que o único dinheiro, desde que meu marido faleceu, que eu recebi, da questão da morte dele por ter sido causada, eu lembro que eu cheguei no banco, cada um reage de uma forma, e eu peguei, acho que eram R$1.000, e eu vomitei dentro do banco, tô falando por mim, porque me doeu tanto saber do que vinha aquele dinheiro, que eu realmente não consigo entender as pessoas que têm tanta facilidade, não julgo, mas não entendo. As pessoas que têm tanta facilidade em brigar com seus irmãos, em dividir, em se separar, em deixar de conversar, para ter aquele pedacinho que custou tanto para sua família acumular. Então hoje, eu queria com esse vídeo te dizer que mais vale você ter segurança, sim, ter prosperidade, sim, ter um dinheiro de reserva, sim, né? Até por esse momento que a gente vive, que sempre tem altos e baixos, mas vale muito mais você pegar os seus filhos, irem viajar, irem passear, dar a eles um estudo ao qual eles possam, na sua vida adulta, se estabilizar, realizar os próprios sonhos, do que você
se matar de trabalhar, não participar do crescimento dos seus filhos, para garantir para eles, quando você partir desse plano, que eles tenham um pedaço de chão. Se você é uma pessoa muito próspera, que pode dar esse conforto, muito bem. Mas se você é uma pessoa que está se percebendo, deixar de viver, deixar de fazer as coisas que te faz feliz e que te une à sua família, eu creio que esse momento é um momento de repensar. Porque eu acho que mais vale a gente deixar os ensinamentos, a força, o amor, do que muitas vezes deixar coisas materiais que tanto nós não levaremos quando daqui partimos, quanto eles também não. Então aquele ditado que diz, né, que muitas vezes vale mais ensinar a pescar que dar o peixe, nessa hora eu creio que ele cabe. E eu só estou fazendo esse vídeo porque naquela conversa que eu tive com esse senhor tão simpático, foi uma pessoa que eu atendi e ele é mais velho, ele me disse: eu batalhei a vida inteira, eu não fiz nada do que eu queria, eu não morei na cidade que eu queria, eu não vendi a casa no momento em que eu queria, eu não fiz o curso na época, que eu, por ser um senhor, no caso ele era homem, era mais fácil para ele estudar, ele também não fez. Por quê? Porque ele achou que era melhor ele trabalhar duro para agora, no seu finalzinho de jornada, porque ele já está com quase 90 anos, ele poder deixar coisas para os seus filhos, que segundo ele, constantemente, sentados à mesas, falam sobre esses bens, falam sobre aquilo que vai ficar diante da sua luta. E ele estava com lágrimas nos olhos, porque a sensação que esse senhor tinha é que o que ele ensinou para os filhos, diante do que ele aprendeu, é que mais vale os bens materiais do que a própria presença. Então eu disse para ele que eu tenho certeza que não é assim que Deus o enxerga, que não é assim, que é importante que ele esteja aqui, mas eu quero que você reflita ao ouvir esse vídeo exatamente nisso. O que nós, como pais, essa geração aí, eu tenho 37 anos, nasci em 85, os pais dessa geração, a partir ali dos anos 70, 80, o que nós vamos deixar? Quais ensinamentos, quais comportamentos, quais valores nós vamos deixar? Serão monetários? Ou serão valores de amor, de caráter, de simplicidade? Porque eu quero poder dar o mundo para os meus filhos. Mas se eu puder escolher entre dar a eles uma vida de felicidade, de poderem ir para onde quiserem, de poder conhecerem coisas que querem, ao invés de deixar para ele coisas acumuladas, é isso que eu vou fazer. Então a espiritualidade, ela me tocou, porque é momento de você começar a olhar, no caso nós, para o valor da presença, para o valor do amor, e não para aquilo que nós acumulamos. Porque tem pais, tem avós que nunca tiveram o prazer ou tiveram a conquista, por exemplo, da casa própria, mas que vão deixar tantos ensinamentos, olha, ensinamentos tão valiosos, que eu tenho certeza que essa herança não vai deixar com que seus filhos e os seus netos briguem, discutam ou se dividam. Então, qual é a herança que você quer deixar hoje? Eu vim trazer essa reflexão. Como você reage com aquilo que vão te deixar? Com o que o seu pai, sua mãe, seus avós te deixaram?